Depois desta aula, você nunca mais terá dúvidas sobre quando e como usar diagramas lógicos. Por que eu estou falando isso? Porque eu vou te explicar em detalhes, da maneira mais fácil e objetiva possível, para que você consiga resolver qualquer questão que envolva diagramas lógicos. Então, respondendo à primeira pergunta, quando nós vamos usar diagramas lógicos? Pessoal, nós vamos usar diagramas lógicos sempre que a questão tratar de proposições categóricas. O que é isso? São proposições ou são questões que falam de categorias ou de grupos, podendo os elementos de uma categoria estarem ou não incluídos em outra categoria. Observe aqui a nossa questão, ó. Todo físico é bom de cálculo e algum físico é químico. Quantas categorias você enxerga nessa questão? São 3 categorias: a dos físicos, a dos bons de cálculo e a categoria dos químicos. Como a gente está falando de diagramas lógicos, entenda que cada categoria dessa vai ser representada por um diagrama de círculo que nós vamos fazer. Então, primeira conclusão, nós vamos escrever 3 diagramas, porque são 3 categorias. Agora, como é que esses diagramas eles vão se relacionar? Bem, para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar que a principal característica de uma proposição categórica é a presença de quantificadores. Veja aqui na nossa questão. Todo físico, eu chamo a sua atenção para essa palavra todo e para essa palavra aqui, algum. Todo e algum são quantificadores, ou seja, transmitem a ideia de quantidade. Então, são os quantificadores que vão nos dizer como que os diagramas vão se relacionar entre si. Só que nós não temos apenas 2 quantificadores, ou seja, 2 palavras indicadores de quantidade, como o todo e o algum. E para você lembrar de quais palavras podem aparecer na questão que você vai resolver, eu criei essa frase aqui, ó. Uma frase bem legal de você memorizar. Tô num AP qualquer. Como assim? Tô é para você lembrar do quantificador todo. Esse mesmo aí que aparece na nossa questão. Num é para você lembrar do quantificador nenhum. Muito bem. AP é para você lembrar de 3 quantificadores existenciais ou particulares. O A é para você lembrar do quantificador algum, que é o mesmo que aparece na nossa questão. O P é para você lembrar do quantificador pelo menos 1. Pelo menos 1. Muito bem, deixa eu escrever aqui, depois você pode até tirar um print. E o E é para você lembrar do quantificador existe. E finalizando, ó, já está até escrito o quantificador qualquer. Então, todo, nenhum, algum, pelo menos um, existe e qualquer são os quantificadores que podem aparecer em uma questão de proposição categórica, ou seja, que fala de categoria. E dependendo de qual quantificador aparecer na questão, os diagramas vão se relacionar de uma maneira específica. Veja esses 3 desenhos aqui, ó. Esse primeiro aqui, que você vê um conjunto dentro do outro, é quando apareceu o quantificador todo, que é o mesmo da nossa questão, ou o quantificador qualquer. São quantificadores universais, afirmativos. Eles envolvem todo o universo.
Quando nós tivermos o quantificador nenhum, quer dizer que nós não temos elemento em comum nos conjuntos. Então, os conjuntos, eles são separados, ou, como a gente fala, são conjuntos disjuntos. E o último caso, perceba que nós temos aqui uma interseção, onde nós temos elementos que pertencem aos dois conjuntos. Essa configuração ela vai existir quando nós tivermos os quantificadores que formam o nosso bizu aí, a palavra AP. Algum, pelo menos um, e existe, nós vamos fazer essa representação. Então, uma vez fazendo isso, vamos para a nossa questão. E lembrando, falta um detalhe importante, que é a sua inscrição. Se o que você está vendo aqui faz algum sentido e você acha que pode te ajudar nos seus estudos, se inscreva no nosso canal e assine e marque aí, melhor dizendo, o sininho de notificações, tá bom? Então, resolvendo a questão, agora eu vou responder a pergunta como usar. Já vimos quando, agora vamos ver como usar. Todo físico é bom de cálculo. Então, qual das três configurações aqui de diagramas? A primeira. Perceba que físico está incluído dentro do conjunto bom de cálculo. Como você não errar? Sempre a categoria que é citada primeiro, ou seja, aquela que vem imediatamente depois do quantificador todo, sempre essa categoria vai estar incluída dentro da categoria seguinte mencionada. No caso nosso aqui é a categoria bom de cálculo. Então, desenhando, como é que fica? Eu vou desenhar aqui o conjunto dos físicos. E agora eu vou desenhar o conjunto, até com outra cor, dos bons de cálculos. Perceba que o conjunto dos físicos está dentro. Então, a primeira configuração lá em cima. Vou só colocar aqui o nome. Aqui é a configuração, aliás, o conjunto dos bons de cálculos. E aqui dentro é o conjunto dos físicos. Ok? Então, primeiro diagrama feito. Agora o segundo diagrama. Olha a nossa segunda frase, ou proposição. Algum físico é químico. E aí, qual desses três desenhos? Algum, pelo menos um, e existe. É aqui o terceiro, o último, que é quando nós temos a interseção. Quer dizer que pode ter físicos que são químicos. Na verdade, isso é uma certeza. Existe algum físico que é químico. Então, pessoal, vou ter que fazer uma interseção. E qual é o único conjunto que está faltando eu desenhar? É a terceira categoria citada, que é a dos químicos. Qual é a única maneira de existir químico e físico? É se eu fizer aqui um conjunto, começando de fora para dentro, pegando o conjunto dos físicos. Muito bem. Então tá aí, esse conjunto criado agora vai ser o conjunto dos químicos. Lembrando que na sua questão, você vai fazer isso muito mais rápido porque você já entendeu o conceito, a teoria. Agora perceba, disse que algum físico é químico. Aonde que nós temos aqui no diagrama que a pessoa pode ser físico e químico? É nessa região aqui, a região da interseção. Vou até pintar aqui para ficar bem claro. Essa região é a região da interseção. É a única certeza que a questão nos deu. Sabe o que isso significa? Que todas as outras regiões nós vamos ter uma dúvida. Aqui pode existir só químicos. Aqui pode existir químicos que sejam bons de cálculo. Aqui pode existir pessoas que são bons de cálculos, mas não são físicos. E aqui pode existir físicos que são bons de cálculo, mas que não são químicos. Resultado: depois que você encontra aonde tem a certeza, que no nosso caso aí
foi na interseção, todas as outras são dúvidas. E aí é muito fácil agora. Agora é só nós nos voltarmos para as alternativas e analisarmos as proposições. Observe a primeira. Ó. Não há físico que seja químico. Pessoal, é mentira. Ó. Olha essa região, físico e químico. Então, ó, letra A, errado. Letra B, todo químico é bom de cálculo. Tá vendo que ele está afirmando? Meu amigo, se nós tivermos alguém aqui, ó, nessa região, ele é químico, mas ele não é bom de cálculo. Então não posso afirmar isso. Também está errado. Letra C, certos bons em cálculo não são químicos. Aonde que nós temos bons em cálculos que não são químicos? Ó, nós podemos ter nessa região ou nós podemos ter nessa região. Só que é uma dúvida. Eu não posso dar uma certeza. Então essa alternativa também está errada. Letra D. Certos químicos não são bons em cálculo. Ele está falando desse pessoal aqui, ó. Só que perceba que eu posso ter químico aqui nessa região, ó, que ele é químico e ele pode ser bom de cálculo. Então, quando eu falo certos químicos não são bons de cálculo, eu estou dando uma certeza. Também não posso. Só nos resta a letra E. Existem bons em cálculo que são químicos. Aonde estaria aqui bons de cálculo que são químicos? O pessoal aqui, ó, dessa nossa interseção, bons de cálculo e que são químicos. Essa região aqui, ó, também teria bons de cálculo que são químicos. Só que aqui é uma dúvida, aqui não. Aqui é uma certeza. Esse cara aqui, ó, ele é físico, ele é químico, ele é bom de cálculo. Então, você marca aí, com certeza, a letra E. Pessoal, essa foi uma aula mais longa, mas foi uma aula resolução que vai te ajudar, com certeza, em todas as questões desse assunto. O número de categorias representa o número de diagramas que você vai desenhar. A relação entre eles vai ser dada pelos quantificadores. Grave, tô, num AP qualquer. Muito obrigado e eu volto com mais questões desafiadoras como essa. Aguardo sua inscrição.